Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Eu senti que em algum momento eu deveria falar sobre esse assunto, mas eu confesso que eu fiquei com um pouco de pé atrás, porque é um assunto um pouco delicado, um pouco profundo demais, né? Eu acabo falando muito das minhas crenças pessoais aqui, e que existem muitas pessoas que têm crenças diferentes, cada um vê a vida de forma diferente, né? Mas eu senti que eu não poderia postergar demais, que eu deveria começar a falar sobre os assuntos que me tocam o coração, ou os assuntos que eu sinto de falar, quando eu sinto de falar. Então eu resolvi finalmente falar sobre reencarnação, espíritos, né? Como funciona a teoria das multiplicidades de existências, né? Falar um pouco aqui da doutrina espírita. Embora eu não seja espírita, né? Embora eu seja espiritualista, eu acredite em coisas além da doutrina espírita, eu senti que eu deveria falar um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre o ensinamento do espiritismo, que eu vim conhecendo ao longo desses meses, ao longo de 2 anos, ao qual eu tenho estudado cada vez mais. Mas antes de começar a falar sobre o assunto, eu gostaria de ter muita delicadeza aqui em expressar. Eu não sou o dono da verdade, eu não tenho a propriedade da verdade, nem ao menos eu tenho ela como subproprietário, então, né, sintam no coração de vocês, sintam na existência de vocês, sintam na experiência de vocês, se as coisas que eu falar nesse vídeo aqui vão fazer sentido ou não, se fazem sentido, se são uma verdade, ou se são simplesmente algo que vocês não conseguem, né, ter afinidade, uma ideia a qual vocês não têm afinidade, a qual vocês não acreditam. Então esse vídeo aqui é para quem acredita, ou pelo menos está aberto a esses ensinamentos, ou que tem algum tipo de curiosidade, mas em nenhum momento eu quero me tornar dono da verdade, e em nenhum momento eu tento de alguma forma que ofender a crença pessoal de vocês, dizendo que isso que eu falar aqui nos vídeos somente diz respeito àquilo que eu acredito. Então sinta no coração se aquilo que eu falar durante o vídeo fizer sentido para você, e o que não fizer sentido você pode humildemente ignorar, simplesmente fingir que esse vídeo não existiu, pra gente primeiro entender como funciona a tal reencarnação, ou a tal teoria de multiplicidades de existências. A gente precisa chegar no começo, né, disso tudo, até onde a gente tem conhecimento atualmente. A gente ainda não tem um nível de compreensão suficiente para a gente entender se Deus já existia antigamente, ou se ele existiu em algum momento específico, né? Como que ele criou os universos, a vida, como ele é, né? Como que ele é representado, se a ideia que a gente tem dele é verdade ou não. Então é muito difícil a gente saber o começo total de tudo. Mas o que a gente sabe hoje em dia, segundo a codificação da doutrina espírita pelos livros de Allan Kardec, mas principalmente segundo o livro dos Espíritos, Deus nos cria como espíritos simples e ignorantes. Ou seja, ele não nos cria com conteúdo já pré-existente. Ou seja, ele cria a gente como se fosse, simbolicamente, tá? Não é exatamente isso. Mas no meu entender é como se a gente fosse criado como uma criança mesmo, né? Como algo oco. Então, a gente é criado como um espírito que não tem conhecimento, né? Um espírito ignorante, simples. E ele nos dá a mesma possibilidade da gente enveredar para o bem, né? Para as boas atitudes e ir em direção a ele,
quanto ele também nos dá a possibilidade da gente enveredar para o mal, né? Para a gente fazer aquilo que é contra as leis divinas, agir contra os nossos semelhantes, agir contra o nosso ambiente. Então, ele nos cria como espíritos ignorantes e ele também nos dá toda a possibilidade da gente escolher qual caminho a gente vai seguir. Se a gente vai querer, né, seguir o caminho de prejudicar nós mesmos, prejudicar o próximo, prejudicar o meio que a gente vive, ou se a gente vai querer seguir as leis dele, se a gente vai querer, né, seguir a reforma íntima, seguir a evolução, né, procurar a evolução. Então Deus nos cria como criaturas que somente através do seu próprio desejo elas evoluem. A evolução, como diz muito bem, acho que no Livro dos Espíritos, é uma lei. Então, nós sempre estamos evoluindo de forma direta ou indireta. Mas cabe a nossa escolha como espírito, através do nosso livre-arbítrio, a gente escolher se a gente vai chegar a tal evolução mais rápido ou se a gente vai ficar estacionando ali, a gente vai demorar mais tempo para aprender. Então, de uma certa forma, nós somos criados com a mesma potência de fazer o bem quanto de fazer o mal. E aí, através do nosso livre-arbítrio, a gente vai tendo, né, as escolhas, a gente vai fazendo escolhas e a gente vai, né, a gente vai evoluindo com mais velocidade ou não. Mas a evolução é para todos. E dentro da escala de espíritos, todos têm a possibilidade, sem exceção alguma, todos têm a possibilidade, por mais erros que o espírito tenha cometido no passado, ou por mais que o espírito tenha feito mal, todos os espíritos, sem exceção, têm a possibilidade de evoluir e de ir em direção do Pai Celestial, né? Falando de uma forma aqui bem mais simples. Então, nós nascemos como espíritos ignorantes e existe uma escala que a gente vai passando de acordo com a nossa evolução, os nossos aprendizados, que a gente vai evoluindo, e aí a gente pode, num futuro muito distante, né, virar um com Deus. Seja isso de forma literal ou simplesmente simbólica, mas a gente consegue chegar bem próximo ali a uma angelitude. A gente consegue chegar ao que seria equiparado nas culturas mais antigas como os anjos, os arcanjos. Ou seja, a gente consegue subir bastante em compreensão e em evolução, para que a gente consiga, de forma quase que espontânea, seguir as leis de Deus, porque a gente já vai estar sendo ali um com a fonte criadora, um com Deus. Só que, gente, o que acontece? Para a gente poder evoluir perante espírito, através da nossa própria vontade, isso não pode ser obrigado, isso não pode ser imposto de fora. A gente vai precisar ter experiências e através dessas experiências a gente vai querer evoluir ou não vai querer seguir pela senda do bem ou pela senda do mal, né? De uma forma figurativa, o que eu tô falando? Tô querendo resumir o máximo possível. Então, a gente precisa dessas experiências, né? Não uma coisa imposta de fora. E pra gente conseguir evoluir, gente, a gente precisa passar por vários papéis. Uma existência somente não seria suficiente pra gente conseguir evoluir tudo que a gente precisa evoluir como espírito. Então, uma existência só, assim como as nossas existências que a gente está tendo nesse momento, não são suficientes para que a gente aprenda tudo aquilo que a gente precisa aprender. São muitas influências que a gente sofre em uma vida só. Então a gente tem influência da nossa situação econômica, se é mais favorecida, se é menos favorecida. A gente tem a situação dos pais que a gente teve, do país que a gente nasceu, da época que a gente nasceu, das facilidades ou confortos que a gente tem nessa época ou não, né? Da saúde, do avanço da saúde, da tecnologia. Então, depende muito de todas essas circunstâncias se você vai conseguir aproveitar como espírito uma existência mais ou menos. Então, uma existência somente, um corpo somente, como uma personagem somente, não seria o suficiente para você conseguir evoluir muito.
Então, Deus, em sua infinita bondade, Ele nos dá várias existências para que a gente consiga aprender o que cada uma nos propicia. Então, nós temos uma encarnação, por exemplo, uma personagem que a gente vive, como, por exemplo, num papel de atuação, a gente entra naquela personagem e às vezes aquela personagem vai ter uma situação econômica favorecida, vai ter uma renda boa, vai ter dinheiro para dar e vender, vai ser um imperador, vai ser uma pessoa com poder aquisitivo, com poder social, poder econômico, né? Vai poder fazer o que bem entender. Aí já numa outra a gente vai nascer como uma pessoa com uma situação mais debilitada, para a gente aprender outro tipo de coisa, ou numa existência nós vamos casar e vamos ter filhos, na outra a gente vai escolher por livre vontade não ter nenhum tipo de relacionamento, focar em outros projetos. Em umas existências nós vamos viver como padres, outras nós vamos viver como professores, outra nós vamos viver como ativistas de movimentos sociais. Então são vários personagens, várias existências que a gente vai tendo, porque uma só existência, como por exemplo a minha aqui, uma só existência como David, por mais que eu quisesse aproveitar o máximo possível, não seria o suficiente para que eu conseguisse aprender tudo aquilo que eu necessito. Então, no final da vida, eu ia ter deixado de aprender muitas outras coisas. E aí, em uma existência somente, como que poderia Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, decretar o estado da minha alma eternamente, simplesmente por uma simples e singular existência, por um singular personagem, papel, por tão pequenos anos transcorridos que sofrem a influência do meio onde vive? Quando a gente pensa em reencarnação, a gente não pode pensar em punição, mas sim em oportunidade. Porque Deus, em sua infinita inteligência, Ele sabe que em uma só existência nós vamos cometer muitos erros. Então, se Ele fadasse a uma única existência a decretar como a gente viveria a eternidade, isso seria no mínimo injusto conosco. Porque ali por um erro que a gente cometeu, por falta de consciência que a gente teve naquele momento, a gente estaria decretado, como muitas religiões antigas nos falam, a viver no purgatório, a sofrer eternamente, a ser torturado, a viver num lugar ruim, simplesmente por erros que nós cometemos. Sendo que nós sabemos que as existências são muito complexas e muitas vezes as pessoas não vão ter conhecimento da mesma religião que a outra tem. Então, como que Deus decretaria que uma pessoa ela vai para um lugar ruim e a outra para um lugar bom, né? Simplesmente por uma simples existência que, é claro, sofre a influência dos pais, do meio onde vive e das situações favorecidas ou desfavorecidas ao qual aquela pessoa tem naquela vida, naquela existência. Então, para que a gente possa evoluir perante o espírito, nós vamos ter vários personagens. Nós vamos atuar em vários papéis, segundo essa doutrina espírita, para que a gente possa viver vários personagens com vários tipos de vidas diferentes, aprender várias coisas, vários ângulos diferentes, para que a gente suba em compreensão e inteligência. Então a gente vai aprender sobre ciência, sobre a moral, sobre o espiritual. A gente vai aprender sobre como é viver numa sociedade, num país mais pobre, num país mais rico. Nós vamos aprender a viver como viver como uma pessoa casada, como uma pessoa devota a uma religião. Nós vamos aprender como viver no campo, como viver em sociedade. Nós vamos viver várias existências, e nós já vivemos provavelmente, várias existências com papéis diferentes. Só que o que acontece? Como nós cometemos muitos erros devido à nossa ignorância, né? Como a gente não tem conhecimento das coisas,
Então a gente vai fazer bobagens durante a nossa existência. Então a gente vai cometer erros, muitas vezes erros graves, mas que foram motivados pela nossa falta de consciência. Se a gente tivesse a lembrança de tudo, se a gente lembrasse das nossas múltiplas existências, a primeiro momento, não estou falando de sociedades, espíritos mais avançados, mas nesses primeiros anos, milhares de anos de existência, se a gente lembrasse de tudo aquilo que a gente viveu, de todas as personagens que a gente viveu, seria muito difícil da gente conseguir realmente viver a experiência com entrega. Então, se a gente lembrasse que na outra vida a gente foi Mariazinha, e nessa vida a gente está ali com a oportunidade de viver como um Cláudio, por exemplo, nós não íamos nos entregar à experiência como Cláudio, porque nós iríamos lembrar da época que a gente foi Mariazinha, e com certeza muito daquela existência passada ia influenciar nessa atual. Inclusive, os erros que a gente cometeu como a Mariazinha iam afetar a psique, a psicólogo do Cláudio. Então, muito provavelmente, nós iríamos andar em círculos por muitas existências, porque um erro que a gente cometeu numa existência, numa 10ª existência passada lá atrás, ainda ia estar nos causando remorso e arrependimento. Então, para que a gente consiga se sentir imerso na experiência, a gente precisa de uma existência mais densa. A gente precisa viver com a nossa percepção mais achatada. A gente precisa viver em um planeta mais denso. A gente precisa viver numa experiência mais física e menos espiritual. Então, assim como existe a escala dos espíritos, que a gente vai para um espírito ignorante até um espírito puro e perfeito, um anjo, por exemplo, nós também temos as gradações dos planetas. Então, como por exemplo o planeta Terra, ele é um planeta de provas e expiações, em regeneração, né? Ele está em processo de regeneração para se tornar um planeta regenerado, segundo Chico Xavier. Porém, o que acontece? Nós temos as escalas dos planetas. E aí um planeta ele é mais denso no início e ele vai se sutilizando. Assim como os espíritos que pertencem a esse planeta também se sutilizam e evoluem perante o tempo. Então nós temos nos primeiros planetas os planetas primitivos, onde a gente tem as sociedades antigas. Muitas das histórias dos homens de Neandertal, das épocas muito antigas mesmo, pré-históricas, foram no planeta Terra em épocas primitivas. Então todos os planetas eles têm essas épocas primitivas. Assim como na Terra, nós também temos na história datados essa época mais primitiva. Quando vai se criando a civilização, o planeta vai saindo da parte primitiva e vai entrando de provas e expiações, onde os espíritos têm um pouco mais de consciência ali, eles já estão um pouco mais ali em sociedade, com um pouco mais em comunidade, né? E eles vão aprendendo ali provas e expiações, ou seja, eles vão aprendendo o que é o certo e o que é o errado através do resgate das coisas erradas que eles fizeram no passado e de provas que vão musculando a consciência deles. Então, por exemplo, um espírito como Mariazinha, vamos dizer que ele cometeu um erro muito grave no passado. Então, ele entra imerso em outra existência aqui no físico, ele encarna aqui e esquece tudo aquilo que tinha acontecido com ele como Mariazinha antes. Esquece, totalmente. Esquece. E entra nessa existência física aqui sem lembrar de nada do espiritual, simplesmente para que ele possa atuar, aquele personagem de Cláudio, por exemplo, com interesse. Porque senão ele não ia conseguir atuar aquele personagem com interesse. Então ele entra como Cláudio, uma nova experiência. E sente que é uma pessoa com uma única vida e vive como se só existisse aquela existência física. Então, o que acontece? Antes do Cláudio reencarnar, ele, junto com os amigos espirituais, se ele já tiver um pouco mais de consciência, esse espírito,
ele se arrependeu do que ele fez como Mariazinha no passado. Então ele, junto com os amigos espirituais, ele vai dar um jeito de resgatar essa situação. Às vezes ele vai tentar resgatar o relacionamento que ele teve com a pessoa que ele prejudicou no passado. Às vezes ele vai tentar fazer uma ação positiva para, né, equalizar aquela situação negativa que ele fez no passado. E ele vai tentar resgatar essa situação, que é a expiação, através de uma nova existência, para que ele consiga equalizar esse mal que ele plantou ali no passado. E aí algumas pessoas podem perguntar, não seria muito mais fácil ele conseguir resgatar essa situação sabendo o que aconteceu, ele tendo lembrança da vida como Mariazinha? A questão é que não. Embora logicamente pareça que isso seja mais fácil, se ele lembrar dos erros que ele cometeu e da existência como Mariazinha, existem duas possibilidades. Ou ele vai viver no remorso, o remorso do erro que ele cometeu, esse espírito como Mariazinha. Ele vai trazer na vida como Cláudio, então ele vai se estagnar, muitas vezes ele vai atentar contra a própria vida, ele vai, né, ele vai entrar num looping de negatividade, ele vai acabar desperdiçando essa nova existência devido ao remorso do erro passado, porque vamos dizer a verdade, tem erros que a gente comete nessa própria vida e a gente sente uma culpa e um remorso muito grande. Então, quiçá um erro que a gente cometeu e que foi extremamente grave numa existência passada, se a gente trouxesse como lembrança, a gente não ia conseguir viver bem aqui. Então, a gente não ia conseguir resgatar essa situação. Então, entendam que o véu do esquecimento, ele não é uma punição. Ele é uma oportunidade, ele é uma bênção dada para que o espírito possa resgatar essa situação sem sentir remorso, sem ficar preso na culpa. E a segunda situação que existe é que ele, lembrando do que de errado ele fez no passado, e se lembrando de que ele tem que resgatar essa situação, a motivação dele ao tentar resgatar a situação, ao fazer diferente, não vai ser motivado por uma ação genuína, por uma ação de aprendizado de consciência, mas sim vai ser a pessoa tentando ali liberar karma, entende? Liberar aquela questão, simplesmente lidar com a culpa. Então ela vai tentar limpar a ficha dela. Então, essa motivação vai estar sendo equivocada, porque a pessoa não vai estar resgatando aquela situação, aquele erro do passado, por uma boa vontade, mas sim porque ela quer limpar uma coisa que ela fez no passado. Ela está querendo, né, passar pano aqui naquela situação. Então não vai adiantar nada. Então muitas pessoas olham para o véu do esquecimento entre as existências e as encarnações e simplesmente não entendem porque existe esse véu do esquecimento. E simplesmente se revoltam. Como que Deus, sendo bondoso, ele vai conseguir fazer com que o espírito pague por uma coisa que ele nem lembra? Só que a questão é que se ele lembrasse dessa situação, ia ser muito pior para esse espírito. Ele ia viver num looping, ele ia viver estacionado naquela situação, sem ter a oportunidade de mudar. Quando Deus te dá uma nova oportunidade, uma nova vida, uma nova personagem, uma nova existência, ele está te dando uma nova oportunidade de você fazer diferente. Ele está simplesmente esquecendo tudo que você fez no passado e está te dando uma nova oportunidade de aprendizado, uma nova vida ali para você usar, uma nova chance. Ao contrário do que muita gente pensa, o véu do esquecimento, né, a gente esquecer as nossas encarnações passadas, tem um propósito divino e é realmente uma bênção para todos nós. Então a gente vai aprendendo ao entrar numa experiência muito física, como aqui o planeta Terra, que é um planeta mais denso, comparando com planetas mais sutis. Então a gente tem essa experiência aqui, uma experiência realmente física, onde a gente não tem nenhuma noção do espiritual, onde a gente não vê nada, para a gente conseguir entrar no personagem e, esquecendo das coisas do passado, a gente resgata. E aí, como eu falei aqui antes de reencarnar, a gente faz um contrato, a gente faz um planejamento ali, um projeto de como vai ser a nossa vida, de que questões a gente quer resgatar,
quais vai ser algumas situações que a gente vai passar. E aí algumas pessoas novamente acham isso injusto, porque você não lembrando como que você vai, às vezes você na sua, antes de você encarnar, você queria passar por uma situação, mas chega aqui na encarnação, você acha aquela situação um sofrimento tremendo. E aí você fala que Deus é injusto. A gente faz muito isso. E aí a gente acha que é injusto. Só que a questão, gente, é o quê? Embora a gente esqueça intelectualmente, existe um GPS interno que acompanha a gente durante a nossa encarnação. Embora a gente esqueça do projeto que a gente faz antes da gente reencarnar, os nossos mentores, né, o nosso anjo da guarda, o mentor espiritual, aquele espírito que ele cuida da gente, né? Ele tem ali um compromisso com essa nossa existência, de nos amparar, de cuidar da gente, de nos ajudar a seguir o nosso projeto de vida. Então esse espírito, ele vai muitas vezes nos ajudar nesse caminho, em meio ao nosso esquecimento, para que a gente faça aquilo que é necessário perante o nosso projeto de vida. Além disso, a gente tem o nosso GPS interno. Então a gente tem o nosso coração, a gente tem a nossa essência, a gente tem o nosso eu superior, né? Isso não é muito falado no espiritismo, mas jogando aqui com as minhas palavras, a gente tem um GPS interno que a gente consegue seguir. Então quando eu falo aqui de meditação para vocês, é reconhecer esse GPS interno para a gente entender qual caminho seguir que tem mais a ver com a nossa alma. E aí algumas pessoas vão falar que se algo acontece aqui, eu não queria como encarnado, que é falta do livre-arbítrio. Mas na verdade o seu livre-arbítrio estava lá quando você escolheu o que passar antes de encarnar. E embora não pareça, tem coisas que antes de você encarnar você via com uma consciência muito mais expandida, que aqui você não vê. Então quando você voltar lá para a pátria espiritual, quando essa vida aqui cessar, você vai ter uma consciência maior sobre os fatos que aconteceram. Então, muitas vezes, aquela situação que você se queixa tanto de passar nessa vida, por exemplo, quando você terminar essa existência, aquilo vai ter sido a melhor coisa que você poderia ter feito, a melhor experiência que você poderia ter passado para o seu ganho de consciência. Porque quando o espírito, antes de encarnar, a principal coisa que ele se preocupa é em evoluir, em progredir, porque ele sabe que as existências são inúmeras. Então, se ele sofre um pouquinho numa existência X, então tanto faz, porque ele vai estar aprendendo. Então a gente vai tendo uma compreensão maior de que alguns sofrimentos que existem na nossa vida, né, comparado às múltiplas existências que a gente tem, segundo a luz do Espiritismo, vão se tornando coisas mais digeríveis pra gente, mais tranquilas da gente vivenciar. A gente vai entendendo que antes da gente entrar aqui, como por exemplo, eu como David, eu tive um projeto das coisas que eu quero resgatar, das coisas que eu quero provar, se eu já sei, né, como uma prova. Será que eu já sei sobre aquele assunto mesmo? Será que eu vou fazer o certo de novo? Aí eu ponho uma situação na minha frente para me treinar. Então eu faço um sketch de como vai ser a minha vida, até porque não é assim de improviso, a gente não simplesmente encarna e vambora e simplesmente vai vivendo a vida de qualquer jeito, sem planejamento nenhum. A gente tem um planejamento prévio. Então, como David aqui, eu tenho um planejamento do que eu quero. O planejamento ele não é rígido totalmente, gente, até porque aqui quando a gente encarna, a gente tem outra consciência, ou a gente quer fazer outras coisas, e aí tem coisas que são mais flexíveis, tem outras que a gente realmente precisa passar por causa do aprendizado. Mas isso eu vou falando assim ao longo dos vídeos, explanando mais sobre esse assunto, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco e o assunto ele é muito detalhista, ele é muito profundo para eu conseguir abordar tudo num vídeo só. Eu tenho uma visão espiritualista da vida, então eu acredito que eu tenha alma. E se eu tenho alma, na minha visão, né, como que eu vou ter alma se ela nasceu junto com o corpo? Então a alma existia nesse raciocínio, a alma ela existia antes do corpo físico. E se ela existia antes do corpo físico, o que essa alma estava fazendo? Então aí a gente entra nas explicações que é dada pela doutrina espírita. Então a gente entende que antes de eu encarnar nessa vida que eu estou, a qual parece que é uma só mesmo, que é uma oportunidade que eu tenho de vida só,
devido ao véu do esquecimento, eu existia na pátria espiritual. E eu escolhi reencarnar aqui como essa personagem, como David, por exemplo, para que eu pudesse aprender certas coisas que eu quero aprender, resgatar algumas questões, aprender sobre alguma ótica. Então, eu vou escolher o meu corpo, eu vou escolher algumas coisas da minha personalidade, algumas relações familiares, algumas pessoas que eu vou encontrar ao longo do caminho para me ensinar algo, para eu viver algumas experiências. Mas antes eu vivia na pátria espiritual e quando essa vida cessar eu vou voltar para a pátria espiritual com essa bagagem dessa vida que eu trouxe para as próximas e para a minha existência. Então tudo aquilo que a gente vive em uma existência não é perdido, a gente leva como aprendizado, a gente leva como bagagem para uma próxima existência. Isso explica, por exemplo, porque existem pessoas que parecem ser gênios, que são prodígios, pessoas que nascem com talento para arte, pessoas que nascem com talento para dança, ou que são incríveis matemáticos, pessoas que têm uma moral excelente, já nasceram assim, e são coisas que a gente se pergunta. E aí a doutrina espírita ela explica por quê. Como um espírito, embora criança, por exemplo, embora adolescente, embora muito novo, ele pode ter tido várias existências antigamente, então em outras existências ele pode ter se aprimorado em arte, se aprimorado em dança, se aprimorado em matemática, se aprimorado em ciência, e tudo aquilo que aquele espírito ele aprendeu, ele traz com ele nessa nova existência. Então a gente vai entendendo muitas coisas que acontecem, os nossos talentos, os nossos dons, as nossas aptidões. A gente vai entendendo também os nossos vícios, os nossos medos, que a gente também traz de existências passadas, porque tudo aquilo que a gente vive em uma existência, a gente passa para outra. E aí os aprendizados, assim como também as questões que a gente teve em existências passadas e não foram resolvidas, a gente traz para essa existência até que a gente possa resolver, curar essas questões, resolver essas questões, então se livre completamente. Ao mesmo tempo, a gente vai aprendendo cada vez mais, e aprendendo cada vez mais, a gente vai evoluindo na escala espiritual e vai aumentando em compreensão. Então, isso explica aquelas pessoas que você conhece e são tão jovens e têm uma inteligência absurda, aí vai sendo entendido os gênios, como, por que Deus faz uma pessoa mais inteligente que a outra, por que Deus faz uma pessoa ser mais bonzinha do que a outra, por que Deus cria espíritos ruins e espíritos bons. E aí depois ele julga ele segundo as atitudes, né? A gente vai entendendo, porque existe uma antecedência, uma história pregressa do espírito. Então, os caminhos que ele tomou nas existências passadas, as ações que ele cultivou, as coisas que ele aprendeu, os medos que aquele espírito tem, tudo aquilo é uma bagagem que ele traz nessa nova experiência. E aí ele vai, né, muitas vezes o espírito, ele vai, né, de uma certa forma, ele vai saindo, né, ele vai se soltando durante a reencarnação. Muitas vezes uma pessoa ela vai encarnar para ela trabalhar em algo mais matemático, só que ela já foi um artista na vida passada, e aí vai escapar ali durante alguns momentos da vida física dela, um amor pela arte, uma facilidade com a arte, que ela não sabe de onde veio. Então a gente vai tendo esses escapes, né, das nossas existências passadas, e aí muitas vezes a gente não entende porque a gente tem facilidade em algumas coisas, outras pessoas não. Isso se explica porque em existências passadas, muito provavelmente, a gente aprendeu essas coisas. E aí a gente não traz esse conhecimento intelectual, mas traz como conhecimento como espírito. E aí tem muitas coisas que a gente só sabe que é assim, mas a gente tem esse entendimento porque a gente traz de vidas passadas. E aí, gente, não é todos os espíritos que estão encarnados. Então não está todo mundo encarnado. Existe uma parcela que está encarnada e outra parcela que está na pátria espiritual. Aí que entram os mentores, aí que entram os tais obsessores, que entram os espíritos. Os espíritos, sem querer mistificá-los, né? É porque a gente tem uma ideia de espírito muito pavorosa, né? De que espírito é ruim, ai que medo de espírito. Espíritos simplesmente são pessoas sem um corpo. Então, tipo assim, você conhece um amigo seu, ele desencarna,
ele é a mesma coisa que ele era quando encarnado. A diferença é que agora ele não está mais nessa experiência física. É como se ele simplesmente tirasse a roupa e ficasse nu. Tipo assim, essa analogia. Me entendam com jeito. Então, é como se ele tivesse, né, vestindo uma fantasia e simplesmente tirasse essa fantasia. Ele vai continuar sendo a mesma pessoa? Vai. Então, a propensão dele ao bem vai continuar? Vai. Se ele era uma pessoa ruim, ele vai continuar ruim? Muito provavelmente. É preciso que ele evolua pela própria vontade para que ele mude. Não vai ser a morte simplesmente do corpo físico que vai transformar o espírito. Os espíritos, gente, simplesmente são as almas que a gente fala que nós temos no corpo físico. Então, quando uma pessoa ela morre, simplesmente a alma dela, quem ela é, continua existindo. E aí ela simplesmente perdeu a parte mais física, o personagem a qual ela ali que ela simplesmente atuava ali naquele momento. Então, quando uma pessoa ela desencarna, ela vai para a pátria espiritual. E a pátria espiritual, elas têm ali muitos segmentos que dependem da vibração daquele espírito. Quando uma pessoa ela sai, ela desencarna do mesmo jeito, com o mesmo padrão de pensamento, de energia, que ela tinha enquanto encarnada. Então, se ela tinha uma vida leve, feliz, alegre, focada no bem, na compaixão, quando ela desencarna, ela vai para locais afins, que encontram pessoas com esse mesmo tipo de pensamento. Ao contrário, se ela teve uma vida ligada ao crime, ligada ao mal, ligada a prejudicar pessoas, a se aproveitar dos outros, ela vai para estes locais que ela encontra pessoas com a cabeça, a mente semelhante. Então, esses locais espirituais, que são falados, por exemplo, as colônias ou os umbrais, se você já ouviu falar, por exemplo, simplesmente são locais que as pessoas têm o mesmo tipo de mente, se afinizam pelo nível moral, nível evolutivo, se afinizam pela mente, pelo jeito que elas são. Então, quando o espírito ele desencarna, dependendo de como ele vibra, dependendo da propensão daquele espírito, dependendo da evolução moral, ele vai para um lugar espiritual, onde ele encontra pessoas afins. O que é diferente no nosso planeta quando estamos encarnados, porque aqui a gente tem de tudo. A gente tem de Buda a uma pessoa que faz muito mal mesmo, e sendo que na pátria espiritual nós também temos isso, só que é de uma forma um pouco mais equilibrada, porque eles se afinizam segundo a energia. E inclusive é um treino pra gente, quando a gente encarna, a gente viver com várias pessoas de níveis de consciências diferentes, da gente encontrar um Buda na rua ou um psicopata e a gente ter que lidar com essa diferença de consciências. É um treino que só um planeta denso, só um planeta muito físico que nem o nosso, tem como nos dar a oportunidade. Tanto que é por isso que chamam o planeta Terra como um planeta escola, porque realmente uma experiência como a Terra você não acha tão fácil. Então, no meio do nosso mundo aqui físico, existem os espíritos que ainda não estão encarnados, que já saíram de encarnações, estão lá na pátria espiritual, não estão no momento de reencarnar ainda. E aí nós temos os espíritos ligados ao bem, os espíritos mais evoluídos, e nós temos os espíritos ligados ao mal, que gostam de fazer as próprias vontades, de prejudicar as pessoas. E aí, quando nós temos espíritos que nos ajudam na nossa evolução, espíritos que cuidam de nós, que pensam no nosso bem-estar, que nos incentivam para o bem, nós temos aquilo que nós chamamos de mentores. E aí, o nosso anjo da guarda é um espírito evoluído, qual vai ser como um mestre pra gente, né, um mentor mesmo, que ele vai ali assistir a gente na nossa vida, vai aconselhar a gente, mas vai deixar a gente, pelo nosso livre-arbítrio, a tomar as nossas decisões. Mas a gente sempre tem, todos, sem exceção, tem esse mentor, esse conselheiro, esse anjo da guarda, que nos ajuda na nossa própria vida. Então, ele está sempre ali nos aconselhando, nos assistindo, nos ajudando. E é um espírito evoluído. Para ele ter essa responsabilidade, é necessário que ele seja um espírito mais evoluído. E nós temos do outro lado, né, em paralelo, nós temos os espíritos que querem prejudicar os outros, espíritos
que querem tomar contas de uma vingança do passado, espíritos que querem satisfazer seus próprios prazeres e se aproveitar de outras pessoas, espíritos que estão ligados muito à matéria, muito ao crime. E aí esses espíritos, eles podem estar ao contrário dos mentores que nos aconselham para o bem, eles podem nos aconselhar para o mal. E aí nós temos o caso dos obsessores, onde a gente tem a propensão ao vício, a maledicência, ao julgamento, as más condutas, e então a gente percebe que quase que o tempo inteiro, mesmo que a gente não tenha a percepção para perceber, nós estamos sendo acompanhados por espíritos que simplesmente são pessoas sem a fantasia, são pessoas sem o corpo físico. São pessoas como nós, espíritos. Então, são como se tivessem pessoas simplesmente aqui invisíveis que a gente não consegue ver. Algumas pessoas veem, né? Mas, mesmo que a gente não consiga ver, a gente sofre a influência desses espíritos. E esses espíritos, muitas vezes, para que eles consigam aquilo que eles querem, como no caso de um obsessor, ele vai soprar pra gente pensamentos como: vai lá, fala isso daquela pessoa, vai lá, julga aquela pessoa, põe um pé aqui pra essa pessoa cair, xinga essa pessoa, briga com essa pessoa, e aí vão soprar esses pensamentos pra gente, e aí que é o momento onde a gente se sente tentado a tomar aquelas atitudes que a gente se arrepende mais tarde. Em contrapartida, os nossos mentores, eles nos aconselham para o bem. Mas para que a gente possa saber qual espírito que está ao nosso lado, a gente precisa saber qual é a nossa vibração naquele momento. Se a gente está conectado com o bem, com a compaixão, com a fraternidade, se a gente está conectado com pensamentos e sentimentos elevados, para que a gente possa se conectar com os mentores, os espíritos mais elevados, ou se a gente está ligado ao nosso próprio prazer, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, ao mal. E aí a gente se conecta com espíritos que também estão ligados com isso. Então, a nossa companhia espiritual depende da nossa vibração naquele momento. E assim, de uma certa forma, e todos esses espíritos que estão dos nossos lados, eles influenciam a tomada das nossas decisões. Sendo imprescindível que eu fale aqui que mesmo que o espírito te influencie, isso não significa que ele toma responsabilidade pelas suas ações. Então, a responsabilidade pelo aquilo que você faz, mesmo influenciado, é sua. Então, gente, dando uma palhinha aqui, já vou começar a encerrar o vídeo aqui, porque é um assunto muito delicado. E eu pretendo fazer outros vídeos aqui sobre o assunto. É muito interessante a gente conhecer a doutrina espírita, porque aí a gente vai entendendo muito das perguntas que a gente se fez desde criança, muitas vezes, e que a gente não sabia responder. E a gente sai daquela ideia de que Deus é injusto e que tem coisas que são somente o mistério de Deus, e a gente começa a compreender mais o propósito que existe em cada coisa. Se você tem interesse sobre esse assunto e quer saber mais, o que eu aconselho é você ler o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, para que você consiga ter acesso a um conteúdo que eu trouxe nesse vídeo e muito mais que está escrito no livro. Com certeza é uma leitura que vale a pena. Lá tem 1000 ou mais perguntas sobre espíritos, sobre a vida, sobre como que são os mundos, como que é o espírito quando está fora do corpo, né? E várias outras experiências, vários outros relatos também são perguntados no livro, então eu aconselho para quem quer saber mais sobre esse assunto. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.